Este moinho era o único moinho que conseguia satisfazer todos os clientes num curto espaço de tempo. Porque um cliente que o ano tinha sido ruim, porque as coisas tinham corrido mal e ele tinha deixado pouco trigo para a sua alimentação, para o gasto da sua casa familiar, durante a época do estio, e ele pedia ao moleiro: faça-me aí uma farinha que funda melhor, que dê mais quilos de pão por alqueire, embora o pão fique mais escuro, mas eu não me importa. E esta aqui, para fundir mais, para dar mais quilos de pão por alqueire, um alqueire de farinha eram 10 quilos, dava, quer dizer que ficava mais bocadinhos de trigo, de casca feitos em pó. Era feito à picadura. Logo que as mós eram picadas, essa farinha era feita à picadura, que a mó tinha mais corte. Depois, nos últimos 5 ou 6 sacos que as mós faziam antes de ser picadas, que se dizia que estavam a fazer farinha à safadura, porque já tinha menos corte, e então é que faziam aquela farinha com mais farelo, aquela farinha em que havia de dar um pão mais branco. Víamos sair a farinha, víamos entrar a água para se fazer trabalhar as mós lá embaixo, que a gente fazia assim, via a água a entrar para dentro. Quando eu nasci, a minha mãe diz que havia lá 3 ou 4 caseiros também. Depois havia aquelas jantanas mestras de cima também, viviam lá. As pessoas vinham cá abaixo, vinham lavar, sempre aquilo vinha ali um grande convívio. Depois ainda tinha outro monte, ali ao lado também lá iam. Aquilo havia ali muita gente sempre naquele moinho. E as pessoas que iam lá à farinha. Ia muita gente à farinha com aqueles carrinhos dos burros para passar mansos. Depois ia buscar a farinha para a minha mãe amassar, levava a burra, lá me escarrachava na burra como os rapazes, com um alforje. Lá vinha aí com a farinha, a minha mãe amassar. A minha mãe comprava um alqueire, ou 2 alqueires de farinha, ou 3, punha-me no alforje, umas talegas. O senhor do moinho que comprava o trigo, moía, fazia a farinha e nós íamos buscar a farinha para amassarmos. Passávamos de barco e depois a burra ficava cá do outro lado, presa ali com a corda. E lá punha o alforje em cima da burra e lá vinha escarranchada, mas a minhas irmãos ou meus irmãos, esses vinham, lá vinhamos com a farinhita para o pão. Naquele tempo, hoje não sei, naquele tempo havia uma coisa que eles chamavam murrão. Eram espigas com bagos de trigo, ficavam feitas assim, o bago era um pó preto e depois com o debulhar, o outro trigo ficava todo escuro, todo preto. E então esse trigo tinha que ser lavado. Tinha que ser assim lavado. E depois era lavado lá no tanque. Depois secava. Mas depois tinha que se pôr, como aquilo tinha que às vezes ir 2 vezes a água, tinha que se pôr ali num pano e ao sol. 1 dia, 2 dias, 3 dias, conforme. Sim. E aqui era ali na Rua do Moinho. Um pano de azeitona estendido e depois punha-se ali o trigo e depois lavrava-se com os pés, assim, depois ficava assim aqueles camalhões e depois, por exemplo, daí a 4 ou 5 horas desfaziam-se os camalhões, quer dizer, ia-se com o pé assim, por camalhão, ficava ao contrário, onde estava o rego ficava o alto. E assim sucessivamente até o sol ir, até depois o moleiro ia mastigando e tal, até chegar à hora de ele ver que estava capaz de ir para as mãos. Para molhar o trigo rijo, traz-se dentro da alcofa e depois mete-se aqui a alcofa dentro da água e dá-se aqui mais ou menos 2 voltas de trigo, 2 voltas aqui. E depois furta-se a alcofa à água, assim baixa mais a alcofa e depois furta aqui a água. E fica a sair aquelas palhinhas, aquelas coisinhas que tem aqui o trigo. Isto é o trigo duro.
quando chovia, as pessoas não podiam passar, quando vinham aqui para este lado. E então o mestre Luís, que a gente chamava sempre o mestre Luís, ia passar as pessoas. E nas entre as águas também havia um, que era com o Timanol Pedras, também passava a gente para a gente ir à monta lá para o outro lado. Mais ou menos todos tinham um barquinho para passarem as pessoas, porque havia pessoas que não podiam passar, até como é que passavam. E então eles tinham sempre, o mestre Luís até era um barco bom, feitos por eles, que eles faziam aqueles barquinhos assim por eles, então eles faziam, porque aquilo era uma coisa que estava ali, aquilo era o Alcade, então aquilo tinha ali um areal, parecia mesmo a explorar, parecia mesmo à praia. Quando éramos já moças, lavávamos, estendíamos a roupa na areia, a roupa para corar, e fazíamos lá as cozeduras, passávamos umas passadeiras, que é chamado de passadeira, para passarmos lá para o outro lado, e quando outras vezes íamos de barco. Mas o de barco, quando o diabo levava uma grande cheia, aquilo tem um açude, chama-se o açude, é mesmo que é um açude, chama-se o açude, passava, nós tínhamos que ir dar a volta lá acima à Pardiela, que é a outra beira cantina aquela, e depois vinhamos para baixo, deixávamos o barco preso lá do outro lado, a um frecheiro, que a gente íamos fazer qualquer coisa, né? Ficava lá, depois à volta para trás, montávamos outra vez no barco, tínhamos que ir dar a volta outra vez, para sairmos para virmos para casa. Era pequenina e tinha 4 anos, e andava a brincar mais a minha irmã, e outra rapariga que era mais ou menos da nossa idade. Elas andavam em cima do carro e eu ia buscar água alvovada para fazermos com a lama, quero fazer a maneira que era um bolo, como as nossas mães nos faziam, gente. E eu caí para dentro da água. Depois diz-me a minha vizinha de água abaixo, o moinho estava a moer, e vinha para a levada e o moinho a moer. E diz-me a minha irmã assim, andas a bailar acima da água, ou levas uma sova do pai. Disse-me ela, mas outro, que ainda era mais novo do que eu. E foi a correr dizer ao pai, ao moleiro, pai, olha a blica cair para dentro da água e está dentro da levada. O moinho estava a moer. Ele veio de lá, puxou os comportões para a água não correr para não, porque ia de água abaixo, mas agarrei uma landroeira e depois andava acima da água, assim, com força. Ele lá que me veio buscar e elas numa grande risota, porque andava acima da água, ele estava já, mas era quase a morrer. Ela depois sujou-se, depois queria lavar as mãos, depois andou, escorregou na lama, e depois a sainha não deixava ir a coisa, mas é claro, os moinhos estavam a moer e ela ia andando, e eu gritava à minha mãe, mãe, a bica, a bica, a bica, a bica. E então a minha mãe viu a minha aflição e, vamos lá ver o que é, e então era a blica que ia aqui dentro da água. A água vem com muita força para entrar para o comportão, porque é mesmo assim que tem que abrir aquilo para a água, correr com força para na moinha. E aqui já, pronto, tem que se levantar mais a comporta ou tem que se levantar menos conforme as condições. Se tiver mais peso, se tiver uma água mais alta, levanta menos, e depois depende, se a água tiver mais baixa aí da parte do enxogador, do moinho, que é essa parte de baixo aí que está aí, tem um bocadinho, costuma sempre ter um bocadinho de água, conforme a inclinação, o declive do rio, porque há rios que em determinada zona correm assim praticamente quase direitos, e há outros que correm com uma certa inclinação. Depois aqui vai levantando a comporta, e levantar a comporta isto está aqui, mas isto assim não dá jeito. A comporta tem, são umas tábuas a toda a largura, tem um roço de cada lado na pedra, e a comporta sobe e desce ali. Depois tem uns braços mais fortes do que estes, que são largos lá embaixo, quase à largura da comporta, e aqui em cima vem a estreitar assim, à largura de uma alavanca, tem aqui uns 15, 16 centímetros de diâmetro na sua espessura. E então um moleiro mete a alavanca, que faz força para baixo e a comporta vai levantando, não é? Depois, quando mete aqui uma
uma fração de madeira, não é? Assim, retangular, mais ou menos grossa, pode ter até 2 ou 3, e à medida que ele quer levantar a comporta, ele vai levantando. Mas, quando um dia ele queira tirar as comportas por qualquer razão, para as reparar, para serem substituídas, para essas coisas assim, existem aqui estes buraquinhos que ele vai metendo a ponta da alavanca aí nesses buracos e depois mete-lhe o ombro e vai subindo, a comporta vai subindo até ele depois tira, não é? Ou é substituída ou é reparada, depende depois das condições em que ela tenha, não é?